Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste, todos os créditos ao canal deles, o link do canal deles está na descrição e no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e vamos pro vídeo. Atrás, 2006, a famosa dança da pizza, que é um tapa na cara dos brasileiros, né? Comemorar a impunidade, como fizeram ali também ao término dessa CPMI do INSS, que investigava a fraude contra os velhinhos aposentados. Aí a gente está vendo a dança da pizza da deputada Ângela Guadaim. Lá em 2006, estamos em 2026, Carlo Cauti. Pois é, o grotesco se repete, né? Mesmo há 20 anos de distância. Boa noite, Paula, boa noite, Piotr, boa noite, doutor Marcília, boa noite, Ana, boa noite ao nosso público. Um grotesco sem fim. Temos provavelmente o maior escândalo da história do INSS, milhões de aposentados que foram roubados, bilhões de reais que foram desviados, o filho do Lula, do presidente da República, envolvido em outros países, isso levaria à demissão, ou pelo menos ao afastamento do presidente da República até esclarecer essa situação. E no Brasil tudo acaba em pizza, com um L gigantesco feito na cara do povo brasileiro por membros da CPMI, membros do governo, governistas da CPMI, que fizeram de tudo para boicotar os trabalhos nesta comissão, fizeram de tudo para blindar o Lulinha, tiveram ataques histéricos quando foi decidida a quebra de sigilo do Lulinha, da lobista, sua amiga ou namorada, que também está envolvida no escândalo, do careca do INSS, que, lembramos, pagava uma mesada de R$300 mil por mês para o filho do Lulinha fazer. O filho do Lula fazer o quê? Não se sabe. Além de milhões de reais de negócios feitos com esta pessoa, que é a principal responsável, o principal operador do escândalo do INSS. Então, assim, é um país, o Brasil, atacado por bandidos que estão sugando os recursos até dos velhinhos mais pobres, sem nenhum tipo de piedade, e tudo acaba com uma senhora pizza. Lembramos que essa CPMI durou 7 meses, levou à quebra de sigilos de dezenas, centenas de pessoas, produziu 4.000 páginas demonstrando qual que era o esquema, né, do tamanho do envolvimento até da classe política no Brasil. E isso acabou com 19 votos contra, 12 a favor. Beijos e tchau, e acaba como se nada tivesse acontecido. Então é um enorme insulto à inteligência dos brasileiros, é um enorme insulto, à justiça, o Supremo silente nesse caso, os promotores, a justiça em geral, a categoria do judiciário não fala nada, mas isso vai ter consequências políticas, porque é um constrangimento que o governo não consegue evitar. Porque quando temos o filho do presidente da República envolvido no escândalo dessa dimensão, sempre ele, que nos últimos 20 anos apareceu em quase todos os principais escândalos do Brasil, iniciando pela Game Corp, lá atrás, comprada pela Oi, e agora, 20 anos depois, no INSS. É claro que, além de ter um problema judicial, temos um problema político, mas esse vai se resolver, pelo menos torcemos que se resolva nas urnas, agora em outubro. Piotr, quero te ouvir também, mas vou pedir para a nossa produção exibir mais uma vez a arte na tela, porque muita gente aqui no chat pedindo para a gente divulgar os nomes, né, dos parlamentares que votaram contra o parecer, contra o relatório final da CPMI do INSS. Nós já lemos aqui os nomes dos senadores e dos deputados. Foram 19 votos, 10 integrantes do PT e alguns outros partidos aí, como o PSD, PP, União, PDT e Avante Republicanos. Aí também tem o PC do B e um PP, o deputado Átila Lira. Está aí, então, essa lista que a nossa audiência pode, inclusive, printar, tirar uma foto e divulgar nas redes sociais, porque, afinal de contas, esse ano é ano de eleições. A maioria é do PT, né? Agora, interessante, a gente vê o primeiro da lista ali, a senadora Soraya Tronic, a mesma que é a defensora ferrenha agora, ela que se elegeu muito na onda da direita lá com o Bolsonaro, ela já está no segundo termo dela, né? Nos 4 últimos anos de senadora. Ela se elegeu lá em 2018 como senadora. Ela é uma defensora ferrenha dessa coisa absurda do projeto da misoginia, que os senadores, parte da oposição ali, eles têm dito que, na verdade, havia um acordo para votar destaques e depois foram atropelados. Mas, enfim, esse assunto vai para a Câmara, a gente vai falar sobre esse assunto novamente. Ela que está defendendo
que é um projeto desses absurdos. Mas voltando só à questão, a gente mostrou ali, eu estava nessa cobertura, viu, Paula? Quando essa deputada do PT, que depois não foi reeleita, fez essa dancinha da pizza. É das coisas que você usou uma expressão ótima. Eu vou me juntar a você, é um tapa na cara. Aquilo foi um tapa na cara. Agora, é claro que a gente olha para essas coisas. Na semana passada noticiamos aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal, por maioria, para não permitir que a CPMI fosse adiante. A gente viu agora, por exemplo, o veto, na verdade, a rejeição ao relatório final da CPMI e tudo mais, por parte dos governistas, sobretudo dos petistas, né, deputados e senadores do PT. Ali naquela imagem deles comemorando, as imagens mais recentes, né, a gente viu ali o Jacques Wagner, por exemplo, que é líder do governo, líder do PT, líder do governo no Senado. A gente viu vários deputados ali, ou seja, essa gente toda é que precisa dar explicações na urna. Olhando para o lado do copo meio cheio, e sim, sempre existe o copo meio cheio, as pessoas já estão reagindo a isso. Basta ver o que as pesquisas de opinião têm demonstrado. Basta ver o resultado das eleições municipais em que o PT foi dos partidos mais derrotados, não conseguiu eleger quase ninguém. Aqui em São Paulo, se não me engano, foram 2 prefeituras só no interior. Os petistas, a esquerda, está perdendo espaço no país. E mesmo nas pesquisas atuais em relação à presidência da República, e isso é importante porque está demonstrando a opinião das pessoas, a gente já viu uma virada em algumas pesquisas em que Flávio Bolsonaro está à frente num eventual segundo turno em relação ao presidente Lula, que está com a máquina e gastando barbaridades para tentar se reeleger. Ou seja, as pessoas estão reagindo. Agora, nesse final de semana, até porque as pessoas te procuram, você está na rua e te reconhecem e perguntam assim, tem como acontecer alguma coisa no Supremo Tribunal Federal? A verdade é que o ferramental nós não temos, porque tem 2 ferramentas para você derrubar um ministro que saiu das linhas da Constituição. O Senado, e o Senado hoje é comandado por parte do governo, é governista, né, ou por aliados do governo, ou seja, petistas e partidos ali aliados, eles têm a maioria, a oposição tem 30 ou 33 votos, não dá nem para instalar. O Davi Alcolumbre não permite que se instale. Esse é um senador que precisa responder nas urnas, embora não vá concorrer nada agora nessa eleição, porque ele se reelegeu na eleição passada, em 2022. E a PGR, que tem sob o comando ali o Paulo Gonet. O ferramental nós não temos para mudar o Supremo Tribunal Federal, que está avançando, o Marcília lembrava agora há pouco aqui nos bastidores, está avançando sobre o caso Master. Mas você já vê uma rejeição das pessoas, ou seja, na democracia tudo é muito demorado, até porque nós jogamos o jogo justo da Constituição. E lá você vê todo tipo de manobra, como vimos agora. O governo apostando em tudo, independentemente do roubo de velhinhas. Ele não estava nem preocupado em relação ao roubo de velhinhas e aposentados. Mas a gente está vendo algumas reações. Essas reações precisam se manter até outubro, porque você passa a ter uma nova realidade política no país. É importante entender o que o seu candidato pensa sobre essas coisas, sobre essa comemoração, por exemplo, em relação à não prorrogação da CPMI por parte do Supremo, ou, por exemplo, agora desse relatório que foi a base do governo rejeitou esse relatório final. Pergunta ao seu candidato o que ele faria numa situação como essa, ou o que ele fez. Se ele fez algo assim, acho que você já entendeu para onde você tem que votar ou em quem você não tem de votar. Ô Paula, permite rapidamente? Sim. É o seguinte, é verdade que é lamentável a CPMI ter sido terminada, o STF ter formado uma maioria de foras da lei, tudo isso é triste. Mas assim, sinceramente, não importa. Não é o fim da linha. E é isso que é importante que o público entenda. Por que não? Porque eu vejo um desânimo, desde a última quinta-feira, quando houve esse julgamento do Supremo, há um desânimo geral, como se o mundo tivesse acabado. Não é assim. A gente acabou de dizer que a polícia, o Ministério Público, eles podem dar andamento nessa CPMI, ou no que essa CPMI apurou, sem a aprovação do relatório final. E uma das funções maiores, ou a grande função de uma CPI ou de uma CPMI, não é a de punir, é a de iluminar os fatos. Iluminar os fatos para que a imprensa noticie, a imprensa noticiando, as pessoas se empolgam, as pessoas empolgadas empurram a polícia e o Ministério Público e os juízes para a punição. Já há um constrangimento por parte dessa imprensa que apoiou o Supremo fora da lei lá atrás,
em passar pano para o Supremo nesse isso. momento. Isso já é um avanço. É pouco, mas é um avanço. Então a gente tem o Congresso Claro. fora dessa jogada e o STF fazendo o que tem feito, mas a gente ainda tem a imprensa cobrindo e as pessoas se empolgarem e cobrarem também a imprensa e ficarem em torno desses fatos, rodando como bicho em torno da luz, nós conseguiremos fazer com que o Ministério Público e a polícia e os juízes punam essas pessoas, sobretudo Lulinha e companhia. Importante o assunto não ser esquecido, né? É Ele isso. segue tramitando no Supremo Tribunal Federal. Agora a gente muda de assunto para falar do projeto de lei da misoginia, ele que foi aprovado no Senado com 67 votos a favor. Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos encerrando mais um vídeo. Fala, meu pessoal, estamos aqui com Dino. Convoca audiência pública sobre taxa fiscalização da CVM. Ministro STF que discute a lei de 2022. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal convoca nesta segunda-feira, dia 30, audiência pública para discutir a lei de 2022 que modificou a taxa de fiscalização de mercados de títulos e valores mobiliários. Da audiência será realizada no dia 4 de maio, às 14 horas, da sede da Corte. Desculpa, pessoal, que tá lendo assim. Então, melhor, agora sim. Anormal, questionada em ação movida pelo Novo, que argumenta que não há proporcionalidade entre a arrecadação e custo da atividade de comissão de valores mobiliários, o que os recursos obtidos com taxa fiscalização estão sendo sistematicamente apropriados pelo Tesouro Nacional. De acordo com ministros, o objetivo da audiência será discutido se há razoável equivalência e eficiência na aplicação da taxa fiscalização identificada em eventuais falhas estruturais operacionais da CVM no Brasil, possivelmente associadas à apontada aplicação indefinida da taxa. Na decisão que convocou a audiência pública, Dino citou o caso do Banco Master ao afirmar que há uma crescente dificuldade regulatória da fiscalização organizações criminosas no mercado financeiro. Ele destacou a crescente notificação da organização criminosa no Brasil e que deslocamento das atividades tradicionais com tráfico de drogas para ambientes regulatórios como o sistema financeiro e mercado de capitais. Esse grave fenômeno revela uma mudança qualitativa do modus de operandi dessas organizações criminosas, notamment operações voltadas a integrantes de recursos, origens citadas ao circuito econômico formal, estratégia de acordo com desafios do mecanismo atuais controles que incluem CVM, e acrescentou interesses em inscrever no. Então esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos que estão assistindo até aqui. Não se esqueçam de, antes de sair do vídeo, deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos que já estão assistindo até aqui e até o próximo vídeo.